Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Tudo bem com vocês? Por favor, abram suas Bíblias no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Palavra de Deus para o coração da gente nessa noite. Salmo de número 51, dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia. E ele traz para nós hoje uma palavra muito forte, muito clara, que eu espero que você leve para casa com você. A gente está conversando sobre metanoia, chaves bíblicas para mudança da mente. Nós entendemos que as chaves bíblicas são chaves espirituais. Como chaves espirituais, elas não tratam a superfície, elas tratam a profundidade da nossa vida. As grandes mudanças da nossa vida, elas nascem exatamente dessas ações espirituais profundas, onde Deus fala com a gente. Não são as pessoas que falam com a gente. Deus fala com a gente. Quando Deus fala com a gente ouve. E quando a gente ouve, a nossa vida muda completamente. Metanoia tem um significado que eu quero que você veja aqui comigo, esta definição de metanoia. Mudança da mente, dos sentimentos, vontade ou pensamentos. É uma palavra que aparece 14 vezes em Atos, 4 nas cartas de Paulo, 3 em Hebreus, uma vez em 2 de Pedro e outras tantas ocasiões em que esse termo aparece. Então, quando nós tratamos aqui sobre metanoia, mudança de mente, nós estamos falando sobre algo espiritual e bíblico. Salmo de número 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, que diz a Bíblia, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas
e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Salmo de Davi, quando Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. É o título que está na minha Bíblia, referente ao Salmo 51. Davi dá muitas histórias. Davi tem muitas histórias. A vida dele é impressionante. Os relatos de Deus, relatos bíblicos sobre a vida de Davi, são muito conhecidos, e alguns de nós conhecemos as histórias e podemos dar aulas a respeito dela. Eu fiz uma linha do tempo, para ajudar a gente a caminhar. Nessa linha do tempo que aqui está, 1 Samuel capítulo 16, Davi é secretamente ungido rei. Samuel vai ungí-lo, lembra? Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Está lembrado desse texto? É aqui, nesse lugar. A segunda parte que eu coloco aqui é o confronto com o gigante Golias, 1 Samuel capítulo 17. Esse é muito conhecido. Alguns até acreditam que podem vencer Golias. Eu aprendi que naquele texto, eu não sou Davi, muito menos o Golias, por óbvio, né? Eu sou o povo que tem medo, o povo que não tem coragem de enfrentar, o povo que depende de alguém que enfrente o gigante por ele. Davi tipifica Cristo, aponta para Cristo como aquele que vai no meu lugar para fazer aquilo que eu não posso fazer, mas eu preciso desesperadamente que ele faça. Então, se alguém te constar, na história de Davi e Golias, quem você é? Eu sou o povo. Terceira etapa, 1 Samuel 18, quando Davi volta dessa grande vitória, há um jingle da campanha dele, as mulheres cantavam sobre as mortes de Davi, e dizia que Davi matava milhares de milhares, e Saul ficou enciumado. Aqui, no 18, ele já estava enciumado. No capítulo 24 a capítulo 26, até o 24, começa um processo de perseguição que vai até o final, mas Davi tem duas oportunidades de acabar com a vida de Saul, e ele poupa 2 vezes. Uma delas, Davi foi à caverna, fazer alguma coisa que não vê o caso de contar aqui agora, procura na Bíblia, e ele é poupado. A outra vez, ele está no acampamento, Saul, os soldados, os comandantes aqui ao redor dele para protegê-lo. Davi entra secretamente, vai até lá e pega um objeto, e quando ele está longe, ele grita, para que eles percebam que ele poderia matá-lo, mas ele poupou. Na linha do tempo, 2 Samuel, capítulo 2, capítulo 2 e 5, ele tornou-se primeiro rei de Judá, e depois ele foi também ungido como rei de Israel. No capítulo 6 do 2 Samuel, ele traz a arca de volta para Jerusalém, é uma grande festa, é a celebração da presença de Deus no meio do seu povo. No capítulo 11, 2 Samuel, capítulo 11, aí o negócio começa a encrencar para o lado dele. Ou, pelo menos, mais concretamente, porque aqui ele comete o adultério, é a história do Salmo. Batseba, vocês conhecem a história? Batseba estava tomando banho, e parece que ela estava tomando banho num lugar que Davi conseguia vê-la. Davi viu, e mandou buscá-la. Eles tiveram um relacionamento. Ela depois mandou a notícia que estava grávida. Davi mandou chamar o marido dela, que Batseba era casada, com um soldado do exército, chamado Urias. Urias, vem, o rei o recebe, que honra, o rei mandou me chamar. Davi faz tudo o que pode, tem uma conversa, depois tem 2, embebeda o homem não vai para casa, que a estratégia era simples, vai para casa, dorme com a mulher, parabéns, vai ser papai. Não deu certo, o homem não ia para casa. Davi então faz uma carta para o comandante do exército, dizendo assim, coloca ele na frente da batalha, para ele morrer.
Você imagina que ele escreve essa carta? Estou imaginando a cena, tá? Estou escrevendo com a caneta Bic, né? Estou escrevendo aqui com a caneta, dobra a carta, entrega para dizer, entrega para o comandante. Ele não tinha a menor ideia que aquela carta era a sua própria morte. Isso no capítulo 11, 2 Samuel. No capítulo 12, chega o pastor, o profeta Natã, e conta para ele uma história. A história de um homem que era muito pobre, outro que era muito rico. O rico foi receber uma visita e resolveu pegar exatamente a ovelhinha do homem pobre, para que pudesse dar uma festa, dar algum tipo de recepção para aquele que estava vindo. E aí acontece um negócio curioso. Davi fica indignado. O pastor Davidson estava me contando que é mais ou menos assim, você chega e tem uma opinião sobre os outros. O que você acha, fulano? Você é pecador, você é miserável, isso aí tem que ir para o inferno, isso aí não tem chance. É você. Não, agora a situação é diferente. Foi isso que aconteceu com ele. Enquanto Natã contava a história, ele se indignou, ele ficou muito bravo, ele ficou nervoso, ele ficou... Depois que ele descobriu que o assunto era ele, numa hora como essa, tem duas possibilidades. Eu endureço o meu coração e fico mais indignado, e fico hostil à palavra de Deus, ou aquele que traz a palavra de Deus, ou o Espírito Santo me toca, e eu sou quebrantado, e a minha vida é transformada. É nesse momento que a história de Davi tem uma virada. Nesse momento a história de Davi sofre uma daquelas viradas que são históricas, aquelas que a gente guarda na nossa vida, aquela que Deus muda a nossa história para sempre. Davi passa a ter nesse texto que aqui está, um relato dessa experiência. O Salmo 51 é um relato dessa experiência sofrida, de alguém que é confrontado pelo pecado, de alguém que não percebeu que a vida dele estava indo de mal a pior. A presença de Natã é como um grito de Deus para ele assim, não continue assim, não siga a sua vida desse jeito, você vai se perder, você vai sofrer. A repreensão de Davi não é uma palavra dura do profeta, é um abraço de Deus para tirá-lo do caminho da morte espiritual. Algumas chaves espirituais nesse texto vão nos ajudar a entender e aplicar para a nossa vida hoje, tá bom? Primeira, versículos de 1 a 6, há uma descrição linda, que eu vou reduzir em 2 frases, deixando muitas coisas importantes de lado. Reconheça o seu pecado e busque o perdão de Deus. Reconheça o seu pecado e busque o perdão de Deus. O reconhecimento dos pecados por Davi foi uma virada na história dele. Se ele permanecesse como ele estava, se ele ficasse indignado com o homem de Deus, ele poderia manter a sua vida nesse abismo, que chamaria outro abismo, e o reconhecimento dos pecados o levou ao arrependimento, de onde ele migrou pela graça de Deus para as terras do perdão. Mas há uma questão complexa aqui, que nos impede de virar essa chave, é o problema das justificativas. É quando nós começamos a justificar alguma coisa equivocada, errada, pecaminosa que a gente faz, que a gente começa a dizer e trazer isso como uma fala que traz uma responsabilidade para o outro e não para a minha própria vida. Davi poderia ter dito, espera aí, Natã, quem tomou banho no terraço foi ela. A culpa não foi minha, a culpa foi dela. Quem deu em cima de mim, Natã, foi ela. Eu não tenho culpa nisso. Aliás, para te ser sincero, sou vítima. Que bom que você veio me dar um abraço, porque eu estou sofrendo, realmente. Isso é uma coisa absurda que aconteceu. Concordo com você, essa Batseba não presta. Já pensou? Se ele tivesse feito isso?
A justificativa para o pecado é uma encrenca. Eu li um livro, que eu tenho lido, que ele traz um relato curiosíssimo. Ele aponta uma série de pesquisas importantes, inclusive que relatam que num período de pandemia, como nós estamos, e esta conexão eu faço de forma proposital, a situação é tão angustiante, que algumas pessoas passaram a buscar a pornografia como uma saída, justificando. Quantos assassinatos são cometidos e a pessoa justifica, quantos erros são cometidos e há justificativa para isso. Veja, a palavra de Deus nos confronta a que nós reconheçamos o pecado e a partir disso possamos reconhecer o perdão. Neste salmo, nesses 6 primeiros versículos, Davi fala da compaixão, da benignidade e da misericórdia de Deus. São 3 atributos extraordinários. Ele olha para Deus e vê no Senhor compaixão, vê no Senhor benignidade, vê no Senhor misericórdia, e aqui são atributos aplicados a Deus quase que exclusivamente para a gente poder observar e ver que nós podemos buscar ao Senhor, porque Ele é cheio de compaixão, Ele é benigno e Ele é misericordioso. Mas o primeiro passo disso é reconhecer o pecado. É fácil? Fala para mim, é fácil ou é difícil? É muito difícil. É muito difícil. Porque mexe com a gente. Mexe lá no nosso âmago, lá no nosso interior. Isso não é fácil. Não é fácil assumir esse tipo de responsabilidade. Entretanto, quando nós a assumimos, nós tomamos a nossa vida aqui e como se estivesse mergulhando a nossa vida nesse lago maravilhoso de benignidade, de compaixão e de misericórdia, para que nós sejamos acompanhados e abençoados pelo nosso Deus. E este é um processo que só vai acontecer quando nós reconhecemos. Na sequência, diz a Bíblia, ele consegue admitir que transgrediu, é o texto bíblico, transgrediu, que praticou iniquidade e que pecou. Segue-se a esta convicção apresentada por ele, 3 verbos extraordinários, valiosos, está na Bíblia. O primeiro verbo é apagar, o segundo verbo é lavar, o terceiro verbo é purificar. Junte isso tudo, apagar, lavar e purificar, e veja como a mão de Deus vai sendo estabelecida ali, como o Senhor vai trazendo para ele uma transformação, e como ele clama ao Senhor para que isso saia da vida dele. Sabe por quê? Porque o pecado gera um peso sobre nós incrível, e enquanto esse peso estiver sobre a nossa vida, nós não vamos prosperar. É por isso que é necessário clamar ao Senhor: Senhor, apaga, lava, purifica. É o clamor dele para fazer novas todas as coisas, e tudo isso só pode ser feito quando nós reconhecemos e quando nós buscamos o perdão. Nos versículos 3 a 5 e 7, Davi nem parece o mesmo que, confrontado por Natã, não atinou que ele era o assunto. No 6 ele conta que Deus se agrada da verdade. Guarda isso com você. Olha para mim. Deus se agrada da verdade. E alguém pode mentir para Deus? Não. Então Deus já sabe. Se Deus já sabe, não é melhor abrir o jogo do que ficar fingindo? Deus se agrada da verdade. Não finja que não pecou. Reconheça o seu pecado e busque o perdão de Deus. Essa é a primeira chave. A segunda chave: ore por pureza e renovação espiritual. Versículos 8 a 12. Ore por pureza e renovação espiritual. A questão não era o terraço. E a questão não era o banho. A questão era o coração. O problema não estava do lado de fora, o problema estava do lado de dentro. A questão que precisava ser enfrentada era o que havia causado, e não as consequências só. As consequências nós todos temos que assumi-las, mas era preciso tratar a causa.
o que havia causado aquilo, por que é que aquilo aconteceu, por que é que ele fez aquilo que estava no coração, que mobilizou, que motivou o adultério, o assassinato. Nada disso foi causado pelo tempo livre, e sim pelo coração do rei. E o coração é um lugar que só Deus entra. Sabe que a gente olha para uma pessoa e diz, a pessoa, coração puro, coração bom. Hã? Só a gente sabe, não é verdade? Só nós dois aqui. Só a gente sabe o que passa no coração da gente. A oração do salmista, ela ganha tons de relevância, e nesse trecho, 3 pedidos urgentes são feitos. O primeiro é, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nesse clamor a Deus, ele apresenta o seu coração. Ele diz que o coração dele não é puro. Ele fala da sua impureza. Você já pensou, se eu chego aqui na igreja e digo, meus irmãos, vamos orar, porque eu estou com o coração muito impuro, preciso da ajuda dos irmãos. Rapaz, que isso, hein? Eu até acho que eu sei o que é. Não é verdade? A gente não pensa isso? Não, não vocês. Eu penso. Mas ele traz isso, sabe por quê? Porque depois você está diante de Deus, não importa a opinião alheia. Depois que você se apresenta diante do Senhor, não importa, o que você quer é um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O meu coração é pecaminoso, eu preciso de uma intervenção do Senhor. Isso não pode ser criado por mim, porque a minha tendência é má. Eu não consigo criar em mim mesmo uma palavra boa, um coração puro. A minha tendência é um coração errado, porque o coração é enganoso. Então eu preciso que o Senhor crie em mim um coração puro e renove dentro de mim um espírito inabalável. Outras versões chamam de espírito reto, retidão, retidão. Mas sabe por que ele pede isso a Deus? Porque só Deus é puro. E só Deus é inabalável. Então ele clama ao Senhor, Senhor, me ajuda, eu quero. Aí ele fica passivo, esperando que Deus faça? Claro que não. Ele vai ter a companhia de Deus ao longo da caminhada toda. O segundo clamor que ele apresenta é, não me repulses da tua presença. Sabe por quê? Porque é a pior coisa que podia acontecer com ele. A pior coisa que poderia acontecer com ele era que Deus o expulsasse da presença dele, que ele não fosse mais ouvido pelo Senhor, que Deus não atendesse, que Deus não o socorresse, que Deus não o alcançasse. Ele estaria entregue a si mesmo. Ele sabia o quanto era importante na condução do povo, na gestão do povo, na gestão da sua própria vida, a presença de Deus. Sabe o que acontece, gente? Quem conhece a presença de Deus não pode mais ficar sem ela. É inadmissível, é impensável. Ele diz, não me retires o teu Santo Espírito. É interessante essa fala dele, porque sem o Espírito Santo, ele estará destruído espiritualmente. Assim como a sua família. Há pessoas que a família vai sendo destruída por causa do pecado. Então ele diz, não me repulse da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Na sequência, ele diz, terceira oração que ele faz nesse ponto, restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Ele não fala de perda de salvação, mas ele fala da alegria da salvação. A alegria da salvação, ela pode ser representada pelo brilho nos olhos, por um coração aquecido, ela pode ser representada por uma alegria interna extraordinária, alegria de ter sido salvo, alegria de ser salvo, alegria de estar com o Salvador, alegria de seguir ao Senhor. É uma alegria contagiante, é uma alegria maravilhosa, algo poderoso de Deus. E quando a pessoa perde essa alegria, ela fica com o olhar apagado. Nada é importante espiritualmente para ela, a não ser que seja para atender um pedido dela. A alegria da salvação gera engajamento, a alegria da salvação gera comprometimento, a alegria da salvação, então ele diz, restitui-me, sabe por quê? Porque o pecado tira da gente a alegria da salvação.
E nós começamos a discutir determinados assuntos que são menos importantes. Começamos até a brigar, ficar de mal. Não gostei. Quem descobre que é salvo e que a salvação é a coisa mais importante, nem briga mais por teologia. Aprende a respeitar os que pensam diferente. Eu sou reformado. Mas não quer dizer que quem não é. A doideira isso. A gente tem que respeitar todo mundo. Respeitar as opiniões. É lógico. Quem conhece a alegria da salvação sabe que nem outras coisas pelas quais nós brigamos são menores. A gente tem que ter cuidado. Esta alegria da salvação é uma obra divina. Então, se a desobediência levou Davi à tragédia, a obediência que ele pede a ajuda de Deus para conservar nele, o afastará dos mesmos erros futuros. Você percebe a importância dessa oração? Não é apenas para resolver uma questão passada, mas para evitar coisas futuras. Mulheres, orem pelos seus maridos para que eles sejam homens de Deus. Maridos, orem pelas suas esposas para que elas sejam mulheres de Deus. E se você não tem marido, porque não é a hora, ou porque já foi a hora, ore pelos demais. Maridos, orem pelas filhas, orem pelas noras. A família precisa estar junta na presença de Deus para evitar problemas futuros como esses que são apresentados aqui. Essa é a segunda chave. Ore por pureza e renovação espiritual. A primeira chave, reconheça o seu pecado e busque o perdão de Deus. A segunda chave, ore por pureza e renovação espiritual. Clame a Deus para que o seu coração seja puro. Ore a Deus por renovação espiritual. Terceira chave, louve ao Senhor e mantenha um espírito quebrantado, do versículo 13 até o versículo 19. Deixa eu dizer uma coisa simples, as pessoas perdoadas são grandes adoradores, perdoados são grandes adoradores, sabe por quê? Porque eles sabem de onde eles vieram, eles são gratos a Deus, eles reconhecem que foram transformados, que estavam caminhando para a morte, que estavam condenados à morte espiritual, mas foram resgatados pelo Senhor, sabem que não tem mérito, sabem que foi a graça. Essas pessoas são grandes adoradoras. Uma pessoa que possui a consciência de quem era, para onde estava indo, ver o poder e a manifestação do Senhor na sua vida é uma coisa extraordinária. E aqui, adoração apresentada por ele como sacrifício, o sacrifício era uma medida de espiritualidade que infelizmente se perdeu na forma. Se perdeu na forma. E é um perigo que a gente tem. A gente perder a essência, ficar preso à forma, perder o conteúdo, perder a verdade, e ficar apenas com as aparências, com aquilo que pode ser visto. É por isso que ele apela por um quebrantamento espiritual. Eu tenho orado por isso todos os dias na oração da noite. Quebrantamento espiritual, que fertiliza o solo para frutos espirituais. Quebrantamento nos tira da altivez. O quebrantamento mostra quem nós somos. O quebrantamento faz constante a sensibilidade espiritual para aquilo que agrada a Deus. O quebrantamento nos leva a chorar pelos nossos pecados. O quebrantamento nos leva a clamar a Deus por coisas importantes. E não apenas por aquilo que é importante para mim. Observe que há uma aliança entre o louvor e o espírito quebrantado. Louvor e espírito quebrantado. Há uma aliança entre esses dois conceitos importantes. Um nesses dois vira a terceira e última chave. Louve ao Senhor e mantenha um espírito quebrantado.
Louve ao Senhor. Davi, um grande adorador, músico, instrumentista, compositor, poeta, uma figura que tinha música como parte da sua vida desde a mocidade. Ele trouxe aquilo agora com uma força, com uma potência extraordinária. É quando você sabe o que Deus fez na sua vida e você louva o Senhor. Você louva o Senhor não apenas pela forma da canção, mas pelo conteúdo. É uma canção que é apaixonada, é intensa, é verdadeira, é constante, é marcada por lágrimas, é marcada por choro, por confissão de pecados. É aquela experiência que você tem no segredo, lá no secreto do seu quarto, e quando você sai, quando a porta se abre, você é uma pessoa completamente diferente da pessoa que você entrou, porque houve uma manifestação generosa, poderosa do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Davi estava indo para um abismo. Davi não tinha ideia do que estava acontecendo com ele, por isso a linha do tempo, para nos fazer perceber que se fosse feita uma linha do tempo da nossa vida, com coisas que só a gente e Deus sabem, com certas histórias que nós não contamos para ninguém, e alguém fizesse essa linha do tempo para que a gente pudesse observar e ver onde nós estávamos, para onde nós estamos indo, o quanto nós precisamos de uma intervenção extraordinária do Espírito Santo de Deus na nossa vida, e o que Deus fez com ele foi através de Natã. Hoje Deus nos faz por meio do seu Espírito Santo, para nos trazer a consciência. Reconheça o seu pecado e busque o perdão de Deus. Essa é a primeira chave. Não dá para avançar para a segunda e terceira chave sem passar por essa. Reconheça o seu pecado e busca o perdão de Deus. Lembra? Benignidade, compaixão, misericórdia. Esse sou eu, pecador. Eu apresento diante de Deus como se eu estivesse mergulhando, sabe? Mergulhando. E quando volta, foi marcado pela benignidade, pela compaixão e pela misericórdia de Deus. Segunda chave, ore por pureza e renovação espiritual. Lembra? Cria, ó Deus, em mim um coração puro. Lembra de você chegar aqui na igreja e falar assim, ó, pô, quer mudar a palavra? Pô, não vem aqui. Meus irmãos, quero que ore, que eu estou com um coração impuro. Sei, fica de olho nesse irmão aí, hein? Nunca me enganou. Ore por pureza e renovação espiritual. Terceira chave, louve ao Senhor. Depois de ser abençoado pelo Senhor, perdoado, louve ao Senhor. Louve ao Senhor e mantenha um espírito quebrantado. Um espírito quebrantado, ele não tem altivez, ele não tem orgulho, ele não tem vaidade, ele sabe quem ele é, sabe para onde ele estava indo, sabe de onde foi resgatado pelo Senhor. Deus o levantou, Deus o ergueu, Deus o colocou de volta ali. Davi, volta, porque eu tenho outros planos para a sua vida. Davi, volta, o seu caminho é de abismo. Davi, não prossegue, não prossiga nesse rumo, porque a sua vida vai ser terrível. Davi, Deus deu a ele um coração sensível. Ele ouviu a voz de Deus. Ele reconheceu o seu pecado. E a história é por nós conhecida. Curiosamente, irmãos, não sei você, mas se eu fosse reescrever a história de Davi, acho que eu ia omitir essas coisinhas. Melhor não mexer com isso. Para que isso? Deus deixou na Bíblia, para que a gente saiba que se infelizmente a gente cair, mas se a gente se arrepender, se houver uma virada, uma transformação na nossa vida, Deus nos levanta, Deus nos coloca de pé. E eu, o pastor aqui, não serei eu que vou apontar o dedo para você, e você não vai apontar o seu dedo para mim, e nenhum de nós vai apontar o dedo para nenhum do outro. Sabe por quê? Porque nós somos todos absolutamente iguais e pecadores. Não há ninguém que possa olhar para o outro e dizer, pecador. Quem faz isso já revelou do que é feito. Vamos orar, meus irmãos. Sabe por quê? Lembra que eu falei? Chave espiritual.
para viradas reais, para mudança e renovação da nossa mente. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Metanoia, chaves bíblicas para a renovação da nossa mente. Senhor Deus, muito obrigado pelo Salmo de número 51. Obrigado porque Davi foi um ser humano de carne e osso de verdade, como nós. Obrigado porque a graça do Senhor o alcançou, porque ele era um escolhido, mas em sua imperfeição ele errou, e nós não estamos aqui para apontar o dedo para ele, nem para ninguém. Nós estamos aqui porque nós também fomos alcançados pela graça do Senhor. Cada um tem uma história. Davi tem essa dele. Nós temos as nossas histórias, as nossas mazelas, as nossas questões pessoais que nós não queremos que as pessoas saibam, mas o Senhor sabe. Por isso eu quero orar agora, Senhor Deus, para que haja em nós um reconhecimento do nosso pecado e que nós busquemos o perdão do Senhor. Senhor Deus, eu oro por pureza. Pureza, 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 pureza. É tão difícil isso, Senhor. Oramos por pureza e renovação espiritual. Oramos por gente que depois de passar por essa transformação, vai louvar ao Senhor e vai manter um espírito quebrantado em nome de Jesus. Pai, essa é uma obra espiritual, portanto, nós pedimos que o Teu Espírito Santo faça as mudanças necessárias e fundamentais na nossa vida, porque nós precisamos do Senhor. Tira de nós qualquer outro olhar que não seja o encaminhado pelo Teu Espírito, e que as mudanças espirituais, essa renovação da nossa mente, ocorra e que nós vivamos os milagres do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela cura dos enfermos. Lembramos, ó Deus, de Uzias, Lenise, Rita. Pedimos a bênção do Senhor. Oramos por consolo aos corações enlutados. Oramos pelo fim dessa pandemia, oramos por sabedoria aos cientistas, habilidade, perspectiva, visão dos gestores públicos. Oramos, ó Deus, para que essa dor seja cessada, esse sofrimento seja detido, e nós nos lembraremos de dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oramos pelos profissionais de saúde, continua a cuidar deles, Pai, tenha misericórdia e compaixão em nome de Jesus. Oramos pela nossa família e pedimos que o Senhor nos abençoe com uma família saudável, cheia da Tua presença. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos conduza em tudo aquilo que nós estamos desejando que aconteça. Nós queremos submeter os nossos pedidos ao Senhor e já queremos Te agradecer, com as nossas mãos cheias de gratidão, para dizer ao Senhor muito obrigado por tudo que nós já recebemos, por tudo que ainda receberemos. De antemão, nós já agradecemos ao Senhor, dizendo muito obrigado em nome de Jesus. Pai, quando chegar a hora de receber a bênção, nós já estaremos agradecendo desde agora. Se demorar, o Senhor vai nos dar a paz. E se não chegar, porque não é da vontade do Senhor, o Senhor também nos dará a paz. Pela paz e pelas bênçãos, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.